Conversa Fiada está de volta e eu estou aqui num papo muito interessante com o artista plástico Júlio Valim. Nós estamos rememorando um pouco o início da carreira dele e ele acaba de contar aqui sobre as exposições que nem sempre dão certo, né? E uma delas ele apresentou e não foi tão feliz com o resultado da exposição. Mas isso só ajuda a crescer, né, Júlio? Só ajuda a crescer, porque a partir daí eu vi que arte não era uma brincadeira, que eu falei, eu vou ser artista. Não isso dependia só de sua vontade? Não dependia da minha vontade, porque desde pequeno eu sempre gostei de tinta, sempre fazia presepada com a tinta, sempre gostei de arte. Sempre sonhava um dia conhecer o Louvre, que sonho, graças a Deus, eu realizar e enjoei mesmo de ir lá. Mas aí tem essa questão do amadurecimento, tem a questão do tempo. Ô, Júlio, eu queria que você definisse para a gente qual o estilo mesmo da sua pintura, da sua arte, e que evolução ela teve ao longo desse período. Olha, Felipe, como eu já havia dito, eu comecei com acadêmico, foi uma aula de luz e sombra, e hoje eu passei por figurativo informal, e hoje, depois de muitos anos, eu sempre fiz o abstrato. Tanto que fiquei conhecido em Montes Claros como artista que fazia pinturas abstratas. E como definir minha pintura hoje é uma forma de mostrar essa coisa que eu tenho de buscar, de gostar de desafios e tudo na arte. Tanto que meus quadros, ele tem muito movimento, muita explosão. Meus abstratos, se você reparar, ele tem muito movimento, ele tem muito vazio que é preenchido, que sai de dentro para fora, como uma explosão de liberdade. Ok. Ô, Júlio, por que você resolveu ir para fora? Olha, na época, quando eu saí de Montes Claros, eu estava no ápice da minha carreira. Eu vendia quadro enormemente. As decoradoras era o tempo todo. Eu pintava e o quadro já estava vendido. Antes eu estava pintando o quadro, porque eu nunca gostei dessa coisa de pegar de encomenda, porque te bloqueia muito. Eu gosto de fazer e armazenar aos poucos e vender, depois que já está pronto, se a pessoa... Mas quando era encomenda, sempre me bloqueava, como até hoje. Que dá a impressão de, olha, tem que fazer, a pressão. Mas eu gosto de ser solto, meu momento, que é muito importante. E aí eu saí, eu estava com um contrato em galeria, eu estava falando assim, bem, no momento. Se eu tivesse ficado, eu teria avançado mais, mesmo lá eu pude avançar. Mas eu queria dar um tempo, não para a pintura, mas eu também sempre tive vontade de conhecer outros lugares. É aquela coisa, sair de Janaúba para Montes Claros, que para mim era a capital, era o polo, né? E Montes Claros já estava muito pequeno para mim. Eu queria conhecer ver novos horizontes, conhecer novas coisas, ver outros artistas, visitar museus. E eu estava muito limitado aqui. Mas a ideia era de passar um tempo lá, não foi para morar. Agora eu queria que você contasse para a gente assim, não é fácil esse início, sair de uma cidade como Janaúba, Montes Claros e ir para uma cidade como Paris, né? E não saber a língua. Que dificuldades foram essas do primeiro tempo? Todas. Eu não sabia falar boa noite, bom dia, nada. Fui para casa de um amigo passar um tempo, como diz a temporada. E lá eu falei, é aqui que eu quero ficar. E voltei para o Brasil depois de um ano para pedir um visto de estudante, porque tem essa complicação. Nada foi fácil no início. Eu já trabalhei de camareiro no hotel, já lavei muito prato, mas eu sabia que aquilo era temporário. Era só o tempo de amadurecer, aprender a língua e poder realmente buscar meus sonhos, fazer ateliê na França, de pintura, e até mesmo realizar um sonho, que era fazer gastronomia. Como o Brasil era muito complicado, não tinha essa... Hoje a gastronomia hoje no Brasil está uma coisa... Cresceu muito. Mas na época eu não sabia nem falar. Foi o quê? Em 2000,
Logo depois que eu teve o prêmio no Salão do Maracanã, esse negócio todo, fui embora logo em seguida. Tá, você estudou arte lá também? Eu frequentei ateliê de artistas lá e conversei muito. Fez exposições? Mas isso depois de ter amadurecido, né? Fez exposições? Fiz exposições em café, em restaurantes, que lá... Vendeu tela lá? Vendi, muita tela. Eu fiz uma exposição que foi com o tema de Marilyn. Na noite vendeu todos os quadros. E o que era interessante, que eu achei, ficava espantado, não tinha preço. O preço não fica ao lado do quadro, nem nada, né? Fica numa mesinha com o título e valor. A pessoa só chegava, não olhava, eu quero esse. Já comprava, sem saber preço. Eu achava estranho que em Montes Claros, o Brasil, a primeira pessoa vai analisar preço, ver as condições, tal, para adquirir. Então, você acha coisa que me espantou muito. Viver de arte lá é mais fácil do que aqui? Olha, tem que, como em todo lugar, tem que lutar muito. Primeiro, para vender, você tem que ser conhecido. Porque a pessoa hoje não quer adquirir um quadro porque ele é bonito. Ele quer saber a trajetória desse artista. É um investimento, É um investimento. Né, que ele faz. É o que todos fazem lá. Eles queriam saber a minha trajetória. Como eu já tinha uma trajetória no Brasil, levou todo esse pessoal a comprar todas essas obras, comprar tudo em uma noite, numa exposição. Você, por exemplo, conheceu jogadores famosos lá na França, né? Em Lyon. E esses jogadores acabaram, você pintando quadro com o retrato deles e tudo, e acabou comprando e te dando muito respaldo lá, artístico, Sim. né? Foi, isso foi bom? Ótimo. Eu conheci primeiro o Edmilson e através do Edmilson, que foi uma pessoa muito prestativa. Ele e a esposa dele, Cimeia, que na época, compraram 4 quadros e ainda colocou na casa e outros jogadores que sempre iam e tudo, acabaram comprando, como Cláudio Caçapa, como Nilmar, o Juninho Pernambucano. Esse eu já fiz assim, no abstrato, com figurativo, foi uma série que eu fiz de serigrafia sobre tela. E ele fez a família toda em retrato, tem o Cris também, com outro jogador que eu não estou me lembrando. E outros jogadores também você fez, né? Sim, o Túlio daqui de Montes Claros, né? Como é que as pessoas pensam a respeito do Brasil atualmente lá? Você acha que melhorou o conceito a respeito do Brasil ou as coisas ainda estão muito indefinidas? Você não vai responder isso agora, não. Você vai responder daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Nós voltamos já já.